Bem, meus irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre um assunto bem conhecido, mas que é importante nós sempre estarmos meditando, onde nós vemos o grande amor de Deus por cada um de nós. Nós estudamos nas lições passadas, ainda do outro semestre, falando sobre o amor de Deus. E quando a gente foi gravar essa lição, a gente até comentou, né? Como nós vamos descrever o amor de Deus, né? Que é tão grande por cada um de nós, que é difícil a gente conseguir compreender esse amor que Deus tem por cada um de nós, né? Nós vamos meditar um pouquinho falando sobre isso. O verso aqui de Mateus 11, 28 a 30, nos diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lembrando desse verso, eu lembro de ontem. Irmão Thales, irmão Guilherme, irmão Reinaldo estava lá, né? Ao que nós saímos do culto lá da casa da irmã Mara, que a gente vinha para o carro, um senhor de bicicleta, ele parou a gente ali na rua e falou: eu quero que vocês orem por mim. E nós vamos orar sim, mas eu quero que vocês orem agora. Eu tinha tomado umas, né? Falei, vamos orar sim. Aí eu falei, vamos voltar ali na casa dos irmãos ali, nós vamos orar por você. Falei, mas eu quero que os irmãos vão também. Ele viu o irmão Guilherme, o irmão Thales, né? Eu quero que eles vão também, né? Então vamos lá. Aí a gente foi lá, né? Ali, perto da porta da sala ali. A gente conversou um pouco com ele, ele desabafou um pouco, mesmo ele estando, né, embriagado, né, irmão Reinaldo? Ele contou um pouco da vida dele, desesperado, coitado. Ele falou, eu sou miserável, né? Eu era mendigo, vivia na rua, vivia jogado. Hoje eu tenho onde morar, um trabalho, graças a Deus, mas eu sou um miserável. Não vou mentir, não, eu bebo de vez em quando, né? Eu falei, mas mesmo assim Deus ama o Senhor. Eu falei, Deus é amor, Ele ama o Senhor. Ele falou, olha, eu preciso de muita oração, né? Por mim, pela minha esposa fez uma cirurgia da hérnia, né? Esses dias atrás ali, está lá em recuperação, já fiz a jantinha dela, né? Vejo que a pessoa que tem uma dificuldade, né, um problema a respeito do vício, mas ele cuida bem da esposa dele, né? E eu falei para ele falou, eu estou cansado, sabe? Minha vida não faz sentido. Eu falei, aí eu citei esse verso para ele. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele chorou ali naquele momento, né? E a gente orou por ele, né? Ele ficou muito contente, muito feliz, né? Aí a irmã Mara falou que quando os irmãos forem lá, visitar ela lá, ela vai, o irmão Donizete, né? Vai levar os irmãos lá na casa dele, que ele é muito conhecido do irmão Donizete, né? Que é para os irmãos ir lá na casa dele. Então a gente vê o grande amor de Deus, né? E a gente falou para ele naquela situação, se sentindo um miserável, eu falei, Deus ama o Senhor. Deus ama o Senhor, com certeza. Né? E a gente vê o próprio Jesus aqui falando essas palavras. Na continuação diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então essa é a promessa maravilhosa que Deus dá a cada um de nós. Vamos continuar um pouquinho. Vocês lembram do verso que nós lemos para a meditação? Ninguém lembra? João 3:1. 3:1. Vede com grande amor Deus nos tem amado, tem nos feito seus filhos, né? O grande amor de Deus por cada um de nós. Olha o que fala esse texto. O Evangelho de Cristo faz progresso em todo o instrumento humano que é consagrado ao seu serviço. O Espírito Santo toma posse de todo aquele que tem espírito voluntário, não para que essa pessoa dirija o Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo possa operar seu milagre pela graça que é derramada sobre o instrumento humano. Olha que maravilha esse texto. Aqui vem nos dizendo que o Espírito Santo toma posse de quem? Daquele que tem um espírito o quê?
voluntário. É interessante notar que nesse texto fala não para que essa pessoa dirija o Espírito Santo, né? Mas para que o Espírito Santo possa fazer o que em nós? Operar seu milagre pela graça que é derramado sobre o instrumento humano. A bondade de Deus torna-se um poder atuante por meio de uma vida coerente, de ardente amor por Jesus e de zelo inspirado pelo céu. Os que estão em ligação com Jesus participarão de seu amor enternecedor e manifestarão sua transbordante simpatia pelas almas que estão cedendo às capciosas tentações de Satanás. Então veja a preocupação que nós devemos ter. Se nós temos o amor de Cristo, o amor de Deus em nosso coração, temos que preocupar com quem? Com as almas que ainda não alcançaram o que nós alcançamos. A graça de Cristo. Eles planejarão, estudarão, exercerão tato, a fim de terem êxito em apresentar o abnegado amor de Cristo de tal modo que corações pecaminosos e impenitentes sejam atraídos para a lealdade a Jesus, que deu sua vida por eles. Então, nosso trabalho, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos o amor de Deus, é transmitir esse amor a outras pessoas, é procurar salvar essas outras pessoas. A gente esteve no culto lá ontem, a gente viu ali várias pessoas, né, dos vizinhos que estavam ali e gostaram demais do culto realizado ali. Então é isso que é o nosso dever, que é o nosso trabalho, é levar pessoas a Cristo, né? Procurar demonstrar ou mostrar o amor de Deus a cada um. Que Deus veio salvar nós, mas veio salvar também outras pessoas. Não só nós temos esse direito. Não percais tempo, confessai a Cristo sem demora. Esse texto é muito interessante. Podemos ligar com aquele texto de Hebreus, né? Hoje, não é isso? Se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aqui nesse texto mostra uma exortação para nós. Deus está nos dizendo, não percais tempo, confessai a Cristo sem demora. É o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que testifica de Cristo. Então é Ele que testifica de quem? Da missão de Cristo, né? Nós fizemos um culto aqui esses dias atrás. Qual foi o trabalho de Jesus aqui na terra? Mostrar o caráter de Deus, né? O trabalho de Cristo aqui na terra foi exatamente mostrar o caráter de Deus. Qual que é o nosso trabalho aqui? Mostrar o caráter de Cristo. Esse é o nosso trabalho. E aqui fala que o Espírito Santo, ele testifica de Cristo. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Essa promessa Jesus deixou a cada um de nós. Ele não deixou os seus discípulos sozinhos, para que pudesse transmitir a mensagem, mostrar o amor de Deus, né, àquele povo. E assim também é com nós, irmãos. Jesus não nos deixa só. Nessa tarefa que nós temos de demonstrar o amor de Deus, o amor de Cristo, aqui fala, Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós vamos ser o quê? Ele diz o quê? Minhas testemunhas. Que privilégio foi para os discípulos ser testemunha de Cristo. E será que é diferente para nós hoje? Será que é diferente esse privilégio que Deus nos dá hoje, para que possamos ser testemunhas dele? Demonstrar o amor dele ao mundo, à humanidade? Os cristãos são postos como luminares no caminho para o céu. Cumpre-lhes refletir sobre o mundo a luz de que Cristo sobre eles incide. Esse é o nosso trabalho, a nossa tarefa que Jesus deixou. Nós precisamos fazer o quê? Refletir sobre o mundo a luz que nós recebemos de Cristo. Sua vida e caráter deve ser de modo a que outros possam obter, por seu intermédio, uma justa concepção de Cristo e seu serviço.
Se representamos a Cristo, faremos com que seu serviço apareça atrativo, como na realidade o é. Então, se nós representamos a Cristo, como deve ser o nosso trabalho? O que acham os irmãos? Vamos sair murmurando? Né? Vamos sair se queixando? Porque se nós fizermos isso, nós vamos ser igual Judas. Judas, em vez de ficar feliz, né, com os atos, com as ofertas que eram dadas, né, com aquela mulher que derramou aquele unguento sobre Cristo, ele fez o quê? Ele murmurou. Qual era o interesse dele? Financeiramente, né? Cristãos que acumulam sombras e tristeza em sua alma, que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. Viu, irmãos? Aqueles que andam murmurando, aqueles que andam se queixando, estão dando uma falsa ideia do quê? De Cristo. Estão dando uma falsa ideia de Cristo, né? E da vida cristã. As pessoas vão ver e falar assim, nossa, mas se servir a Deus for desse jeito, eu não quero. Não é isso? Dão a impressão de que Deus não se compraz em que seus filhos sejam felizes, dando assim o falso testemunho de nosso Pai Celestial. Entendeu? Então nós vamos dar uma impressão, se nós continuar assim murmurando, né, queixando, vamos dar a impressão de que Deus não se compraz em que seus filhos sejam felizes. Porque se nós temos Cristo em nosso coração, se nós aceitamos a Jesus, o amor de Deus por cada um de nós, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus. Mas como nós demonstramos essa paz? É se queixando? É murmurando? Não, nós temos que demonstrar isso. Mesmo no nosso semblante, nós temos que demonstrar essa paz. Ser felizes. Né? Por quê? Porque nós temos Cristo em nosso coração. Muitos, através da estrada da vida, pensam demasiado em seus erros e faltas e decepções. Esse é um detalhe muito importante. Muitos nessa caminhada, né, que estão, pensam demasiado em quê? Nos seus erros, nas suas faltas, decepções, ficando com o coração cheio de amargura e desalento. Durante minha estada na Europa, certa irmã que assim fazia, achando-se profundamente acabrunhada, escreveu-me pedindo uma palavra de animação. Irmão, vamos lembrar que esse culto já foi feito aqui, essa experiência já foi contada aqui. Na noite seguinte à leitura de sua carta, sonhei que me achava num jardim, e alguém que parecia o dono do mesmo me ia conduzindo por ele. Eu apanhava as flores e fruía-lhes o aroma, quando essa irmã, que ia ao meu lado, me chamou a atenção para alguns feios cardos que lhes embaraçavam o caminho. Ali estava ela lamentando-se e afligindo-se. Então veja, a serva do Senhor disse que ela apanhava o quê? Flores. E essa irmã que ia ao seu lado lhe chamou a atenção para alguns feios cardos que embaraçavam o caminho. Ali estava ela lamentando-se e afligindo-se. Não andava pelo caminho em seguimento do guia, mas ia por entre os espinhos e cardos. Oh, lamentava ela, que pena que esse belo jardim esteja assim tão feio por causa dos espinhos. Então o guia disse, não te importes com os espinhos, pois só te podem magoar. Colhe as rosas, os lírios e os cravos. Muitas vezes não é assim com nós, irmãos? Na nossa vida cristã, né? Em vez de nós falar de coisas boas, falar do amor de Cristo, do amor de Deus por cada um de nós, como Ele nos salvou, falar das promessas que Ele tem reservado para nós, às vezes nós murmuramos, nós queixamos dessa caminhada. Ah, tá muito difícil, estou sofrendo muito. Não é isso? Né? Então veja, Deus,
O que coube a ele, do grande amor que ele tem por cada um de nós, ele fez, a parte dele ele fez. O que nós estamos fazendo? Né? Porque nós estamos aqui para ser os representantes de Cristo. Como nós estamos demonstrando esse amor que Deus deu a cada um de nós? Como nós estamos demonstrando a outras pessoas esse grande amor de Deus? Os cardos e espinhos não servirão senão para vos ferir e magoar. E se os não colheis, senão a eles apresentando aos demais, não estáis vós sob desdenhar a bondade de Deus, impedindo que os que vos rodeiam palmilhem a estrada da vida? Não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada. Esse é um detalhe importante, irmãos. Muitas vezes nós demoramos muito em contar o quê? O que nós éramos antes. A vida passada. Eu era isso, eu fazia isso. Né? Ela diz que não é sábio fazer isso. Injustiças e decepções. Falar tanto sobre elas e lamentá-las tanto, que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras sobre o caminho dos outros. O que acontece? Quando nós ficamos lamentando, né, murmurando, falando da nossa vida passada, né, aqui fala que nós nos sintamos esmagados pelo desânimo. E uma alma, sim, né? Ela exclui a luz de Deus de si própria e faz mais o quê? Lança sombra sobre o caminho dos outros. Graças a Deus pelos quadros luminosos que nos tem apresentado. Enfeixemos todas as benditas promessas de seu amor, a fim de sobre elas poder deter continuamente a olhar. Eu pergunto, mesmo no mundo em que nós vivemos hoje, né? 6.000 anos praticamente no pecado, existem coisas belas para nós contemplarmos? Com certeza, né? Muitas coisas belas, além daquilo que Deus faz na nossa vida, né? Dos milagres, tudo que Deus faz na nossa vida, nós ainda temos muitos quadros luminosos para nós contemplar, né? E aqui ela fala que enfeixemos todas as benditas promessas do seu amor, a fim de sobre elas poder deter continuamente o olhar. O Filho de Deus, deixando o trono do Pai, revestindo sua divindade com a natureza humana, a fim de vir resgatar o homem do poder de Satanás. O triunfo que obteve em nosso favor, abrindo ao homem a porta do céu, revelando aos olhos humanos a câmara onde a divindade manifesta sua glória, a raça caída, erguida do abismo, da ruína em que o pecado a submergira, e novamente posta em ligação com o infinito Deus, e depois de resistir à divina prova, mediante a fé em seu Redentor, revestida da justiça de Cristo, exaltada a seu trono, eis os quadros que o Senhor deseja que contemplemos. Esses são os quadros que Deus deseja que nós contemplemos, ou seja, a nossa redenção. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus deixou, veio nesse mundo e fez por cada um de nós, esses são os quadros que nossa mente, a nossa imaginação deve demorar-se, irmãos. Em vez de nós ficarmos murmurando, queixando, falando da nossa vida, das dificuldades, vamos falar do que Jesus fez por cada um de nós, do que Ele deixou no céu, do que Ele passou aqui, para que nós pudéssemos ter o quê? O direito à salvação. É isso que nós devemos de contemplar pela fé, né? E de passar para outras pessoas. Esse grande amor que Deus tem por cada um de nós, pela humanidade. Exatamente falar das promessas, né? Daquilo que nós vamos ter no final da caminhada. Isso não é errado.
Deus se agrada. E a serva do Senhor menciona, quando nós falamos das promessas, né, do final da caminhada, isso traz para nós o quê? Ânimo, coragem, que nós sabemos, né? Nós sabemos que o final da caminhada, a recompensa vai ser muito grande. Se nós não meditarmos sobre isso, se nós não falarmos sobre isso, nós vamos acabar desanimando. Né? Nós não temos vontade de alcançar essa promessa, né? É por isso que nós precisamos de falar mais sobre essas promessas maravilhosas. O amor de Deus transforma vidas. Será que é verdade? Se eu fosse aqui pedir para os irmãos, cada um contar uma experiência do que Deus tem feito na vida de cada um, eu creio que nós íamos ficar aqui até meia-noite. Né? Vários dias. O amor de Deus transforma vidas. É verdade isso, irmãos? Com certeza. Todos nós temos uma experiência de como Deus transforma as nossas vidas. Né? Como Deus mostra a cada um de nós, né, a vontade de Deus. Uma certa ocasião, a serva do Senhor estava pregando numa certa igreja. Chegou um homem ali na porta e ele sentou no último banco. É tipo aquele homem de ontem, né? Estava bêbado. Mas ele ouviu a mensagem. Ele ouviu a pregação da serva do Senhor. Anos depois, ela foi visitar aquela igreja e um homem ali estava pregando no púlpito. Né? Na hora que ele saiu, ficou na porta cumprimentando as pessoas, a serva do Senhor passou, ele falou, a irmã lembra de mim? Eu sou aquele homem que aquela vez que a irmã pregou aqui na igreja, eu sentei no último banco ali, bêbado. Aquela mensagem atingiu meu coração. Eu aceitei a Jesus. Eu entendi que Deus ainda me ama, me amava, nem me ama. E hoje eu sou um pregador da palavra de Deus. O amor de Deus faz o quê, irmãos? Transforma vidas. E assim ocorre também com cada um de nós. A gente vê que o grande amor de Deus, ele transforma vidas. Quando nos inclinamos a duvidar do amor de Deus e desconfiar de suas promessas, nós o desonramos e ofendemos a seu Santo Espírito. Viu? Quando nós duvidamos desse amor, né, do amor de Cristo, nós fazemos o quê? Aqui fala que, né, aqui fala que está desconfiado do seu promessa, nós o desonramos e ofendemos o seu Santo Espírito. Quais seriam os sentimentos de uma mãe cujos filhos estivessem sempre a se queixar dela? Agora ela compara aqui, né? Quais seriam os sentimentos de uma mãe se os filhos sempre estivessem só queixando dela? Quem é mãe aqui sabe disso, né? Se os filhos ficassem ali dia após dia, só se queixando, que sentimento seria dessa mãe? Como se ela ou não quisesse ver felizes, quando o esforço de toda a sua experiência era o seu bem-estar e proporcionar-lhe conforto? Suponhamos que duvidassem de seu amor, isso lhe havia, por certo, de partir o coração. Seria difícil para uma mãe, né? Uma situação dessa. Que diz que partiria o coração dela. Como se sentiria qualquer pai se os filhos procedessem de tal maneira para com ele? Agora vem os pais, né? Se os filhos só ficassem se queixando, como que ficaria o pai nessa situação? E como nos há de considerar nosso Pai Celeste quando duvidamos do amor que nos tem? Esse amor que o levou a dar seu Filho unigênito a fim de que pudéssemos viver? Como que Deus se sente, né? Depois de tudo que Ele fez por nós. Aquilo que nós não conseguíamos fazer, Deus fez. E ainda concede a sua graça, porque nós conseguimos vencer os defeitos nossos de caráter. Escreve o apóstolo, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos
não dará também com ele todas as coisas? Todavia, quantos por ações, se não por palavras, estão dizendo, o Senhor não diz isto quanto a mim. Talvez ame a outros, mas a mim não. A gente já ouviu, e a gente ouve isso de vez em quando, né? Deus não me ama. Deus não me ama mais. Uns porque falam, eu fui tão longe no pecado, que Deus não me ama mais. Outros, às vezes por raiva, né? Algum problema, diz que Deus não o ama. Será que Deus não ama? Com certeza Deus ama, né? E quando as pessoas dizem isso, nós desonramos o nosso Pai Celestial. Os anjos estão atentos para ouvir a espécie do testemunho que estáis dando ao mundo quanto ao vosso divino mestre. Olha, quem está atento? Os anjos. Eles estão observando e vendo qual que é o testemunho que nós estamos dando ao mundo. Que a vossa conversação tenha por objeto aquele que vive para interceder por vós perante o Pai. Viu, irmãos? Que a nossa conversa seja sobre o quê? Jesus. Quem que está intercedendo por nós perante o Pai? É Jesus. Ao pegar-lhes na mão de um amigo, esteja em vossos lábios e coração um louvor a Deus. Muitas vezes, quando nós pegamos na mão de um amigo, a gente cumprimenta ele e já fala, nossa, mas que calor insuportável, né? Não é assim? Né? Como é que você está? Está tudo bem? Estou nada, eu estou numa situação complicada, a vida está de ponta cabeça, no avesso. Isso há de atrair seus pensamentos para Jesus. Quando nós pegamos na mão do amigo, nós demonstramos alegria, felicidade, que nós estamos em paz com Deus, vai atrair os pensamentos dessa pessoa a Jesus. Todos passam por provações. Olha, irmãos, todos passam por provações, por desgostos duros de suportar, por tentações difíceis de resistir. Isso é verdade ou não? Nós estamos num mundo, e o mundo jaz no quê? No maligno. Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflições. Então todos nós passamos por isso. Não conteis vossas aflições a vossos semelhantes, também mortais, mas levai tudo a Deus em oração. O que nós temos que fazer? Levar a Deus em oração os nossos problemas. Né? Tomai como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Olha o que diz. Temos que tomar como regra nunca proferir o quê? Palavra de dúvida ou de desânimo. Está em vós fazer muito para iluminar a existência de outros, para lhes fortalecer os esforços, mediante palavras de esperança e santa alegria. Está em nós isso, fazer com que as pessoas também encontrem esse amor que Jesus tem dado a nós. Está em nós fazer isso. Em vosso trabalho não sejais ditatoriais, não sejais severos, não sejais antagonísticos. Viu? Mesmo no nosso trabalho. Né? Pregai o amor de Cristo, que isso abrandará e subjugará os corações. Aqui no nosso trabalho, olha o que está falando aqui. Né? Procurai ser do mesmo sentimento e mesmo juízo que vossos irmãos, e falai as mesmas coisas. Isso de falar acerca de divisões, por isso que nem todos têm as mesmas ideias que se apresentem à vossa mente, não é obra de Deus, mas do inimigo. Isso traz desânimo, irmãos. Ah, aquele irmão lá falou isso, mas eu não concordo. Né? Falai as simples verdades, com as quais haja acordo. Falai de unidade, não vos torneis estreitos e presunçosos,
deixai que vossa mente se amplie. Se eu não concordo com o que o irmão está dizendo, eu tenho que fazer o quê? Recorrer à palavra de Deus. Examinar a palavra de Deus. Né? Portanto, diz o apóstolo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Esse deve ser o nosso dever. Os nossos olhos devem estar levantados para onde? Para o céu. Porque é de lá que vem Jesus. Não é isso? Lendo os Salmos lá, quando ele fala ali, né? Eleva os meus olhos para os montes. Por que ele fala eleva os meus olhos para os montes? Que olha para o alto, os montes, né, estão no alto. De onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse texto aqui mostra, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Porque as da terra são o quê, irmãos? São passageiras. As de cima não, as de cima são eternas. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a esperança. Quando Estevão estava ali para ser apedrejado, para onde que ele olhou? O céu. O que ele viu? Jesus levantando-se do seu trono e inclinando-se para dar força àquele seu servo. É de lá que vem o nosso socorro. O amor de Deus supera todas as barreiras e este te fortalece para superar qualquer dificuldade. Com certeza, né, irmãos? O amor de Deus supera todas as barreiras e através disso te fortalece para superar qualquer dificuldade. Cada amanhecer é uma prova do grande amor que Deus tem por nós. Verdade ou não? Sim. Só de nós despertar do sono e abrir os nossos olhos, já é o quê? É o amor de Deus. Então, cada amanhecer é uma prova do grande amor que Deus tem por nós. Não só aspira a ela, como cria e é a eternidade. Devemos sempre confiar no poder e no amor de Deus, mesmo na hora mais escura de nosso sofrimento. Mesmo na hora mais escura, na hora que nós achamos mais difícil, temos que fazer o quê? Confiar no poder e no amor de Deus. Esse texto me lembra a experiência dos 3 hebreus ali perante o rei. Quando o rei chamou eles, né? Que quis dar para eles uma segunda chance, né? Eles ajoelharam diante da estátua, eles falaram o quê? Fica sabendo, ó rei, nós não vamos dobrar os nossos joelhos perante a estátua. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, entendeu? Eu pergunto para vocês, era uma hora escura para eles? Mas o que estava no coração deles? O amor de Deus. O amor de Deus. Então é isso que nós precisamos, irmãos. Quando nós estamos em dificuldades, passando por problemas, por lutas, né? Seja qual tipo for, vamos confiar no amor de Deus. Deus sabe o melhor para cada um de nós. Deus conhece tudo. Deus sabe até quantos fios de cabelos nós temos na nossa cabeça. Acha que Ele não vai cuidar de nós? Quantas estrelas tem? Os nomes dessas estrelas, tudo. Não tem poder de cuidar de nós? Isto. Mede a água do oceano com a palma da mão. Que poder é esse, né? Certo? Então, que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Que Deus possa nos dar força. E que nós possamos meditar na nossa vida, mesmo nas dificuldades, nos problemas. Não desanimar, não queixar, não murmurar, mas olhar para Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa dele a cada um de nós. Então, que Deus possa nos iluminar, nos fortalecer, e que nós possamos dar um testemunho vivo
daquilo que nós cremos, um testemunho vivo do Deus que nós aceitamos, que é um Deus de amor, um Deus de poder. E quando Jesus voltar, nós possamos todos estar preparados para subir com Ele. Esse é meu desejo e minha oração a todos. Amém.